Olá, bom dia! O programa Gestão com a Identidade de hoje vai discutir um assunto que vem ganhando cada dia mais importância na sociedade: a profissionalização da gestão das escolas particulares, do maternal ao ensino médio. Uma gestão competente é bem-vinda a negócios de qualquer setor, mas no caso das escolas, essa evolução tem um significado a mais, já que elas são o palco principal para o desenvolvimento intelectual e social das novas gerações. No programa de hoje, vamos te apresentar 4 escolas particulares que estão se diferenciando pelos investimentos no aprimoramento da gestão. Nossa convidada entende bastante do assunto e já coordenou consultorias em inúmeras escolas particulares e públicas Brasil afora. Carolina, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Bom dia, Natália. Muito obrigada por me receber aqui novamente para falar de um tema que eu amo demais, que é a educação, um segmento que é tão importante, para o nosso Brasil. E acredito que a educação, ela transforma vidas e transformando vidas, a gente muda o Brasil de amanhã. Carolina, eu quero começar pelo tema que mais preocupa educadores e até mesmo as famílias, que é a qualidade do ensino. Existe uma relação direta entre o lado pedagógico e a gestão das escolas? Uma relação direta, um não anda sem o outro. A gestão, ela é fundamental para o pedagógico, porque se você não tiver uma gestão pedagógica, você não sabe como que estão os resultados dos alunos, seja pelo segmento, seja pelo ano de ensino, turma, componente curricular. E ao mesmo tempo, a gestão não é só pedagógica, Eu preciso ter uma gestão financeira para conseguir investir melhor em recursos que de fato promovam uma aprendizagem efetiva desses estudantes. Eu preciso ter uma gestão de recursos humanos para contratar bem meu pessoal, também para ter uma capacitação, uma formação continuada dos meus professores, até para poder ver se a minha intervenção ela tem que ser mais direcionada para o aluno, porque temos poucas médias perdidas, ou se eu tenho muitas médias perdidas, é uma ação mais voltada para o professor. Então não tem como eu não gerenciar o meu pedagógico. Carolina, o que tornou possível ao Aquila trabalhar junto a essas pequenas escolas filiadas ao Cinep-MG? Natália, quando iniciamos o projeto no Cinep, nós tivemos muito contato com essas escolas. E essas escolas nos procuravam para nos contratar, mas não tinham condição, como você bem colocou aí, não tinham condição e nem caixa para isso. Então, conversando com a Aquila, nós chegamos a uma solução que ela foi muito bem aceita pelas escolas, que elas se unirem para nos contratar. Então, a gente começou a formar clusters. O que são esses clusters? São 5 escolas que elas se unem, dividem os custos do projeto e tem um consultor dedicado para esse atendimento. Então, uma vez na semana, o consultor vai em cada escola e trazendo resultados espetaculares para elas, porque muitas vezes elas não têm uma gestão muito organizada, muitas pessoas que estão no cargo são gestores que não são formados para exercer essa função. Então, o nosso consultor, para além de uma mentoria, ele faz o papel do consultor mesmo, de ajudar na análise de dados, construir um BI, e isso foi muito importante e viabilizou toda essa parceria. Vamos então conhecer a primeira escola que já iniciou o trabalho de consultoria com a equipe da Carolina Mendes. É o Colégio IEMP, que também é conhecido pelo nome de Instituto Educacional Manuel Pinheiro e que completa 40 anos em 2024. A escola foi fundada por Vilcivane Goulart, que já deu início ao processo de sucessão familiar. Nossa equipe conversou com o filho dela, o diretor executivo Guilherme Pinheiros Goulart. Guilherme é administrador e levou para a direção do Colégio IEMP uma certeza. Eu acredito que a profissionalização da educação é o caminho, o mundo muda o tempo inteiro, a gestão da escola tem que mudar também. O Instituto Educacional Manuel Pinheiro foi fundado em Belo Horizonte em 1984 pela mãe do Guilherme, a Vilcivane Goulart. O IEMP tem 2 unidades e atua do ensino infantil às portas do Enem. E um novo capítulo dessa história começou em maio deste ano, quando o Guilherme decidiu fazer uma reflexão com a equipe. A minha primeira pergunta para a equipe foi: por que esse pai deve se matricular conosco e não com outra escola? Desafio lançado. As rotinas administrativas do Guilherme mudaram e reuniões como esta entraram na agenda semanal.
Os consultores do ACLA estão atuando na nova fase do IEMP, que busca ter uma gestão 100% profissional. Você acrescenta um olhar diferente daquele que é o pedagógico. Esse é um ganho. Sim. Uma visão de receita e despesa que a escola normalmente não tinha, do ganho da proposta real de valor. O que chamou mais a sua atenção entre as ferramentas apresentadas? Eu acredito que foi o resultado final ali, que é o planejamento estratégico. Trabalhando lado a lado com a equipe de consultores coordenada pela Carolina Mendes, o diretor do IEMP tomou para si o papel de aluno. A Carol ainda consegue tirar aquela zona de conforto com cada palavra que ela solta. Então ela realmente gerou uma nova visão sobre a forma de administrar. O projeto com o ACLA, uma das maiores empresas brasileiras de consultoria, é ao mesmo tempo fruto de uma busca pessoal do Guilherme e de uma oportunidade inédita que surgiu a partir de um modelo diferenciado de trabalho que pode mudar o futuro de várias escolas particulares. Esse modelo permitiu que a gente conseguisse evoluir administrativamente com o auxílio deles. Sem isso, de fato, não aconteceria. O ACLA ele faz consultoria para as grandes redes. E você ter acesso à informação do que de fato já dá certo, economiza tempo, dinheiro e o retorno ele é mais rápido. E quando olha para o futuro, ele sabe que a tradição de 40 anos do IEMP é a base da confiança que o permite sonhar e planejar. O que você vislumbra para os próximos anos da escola? Reposicionamento de mercado e o processo da construção de uma nova rede, tradicionalmente mineira, mas com conhecimento de mundo. Então, o caminho futuro do IEMP é a construção de novas unidades. E mudar é a cara da mascote do IEMP, a Manu. Nessa animação institucional, a oncinha mostra que não fica parada, vai atrás de desafios. O IEMP investe em uma comunicação moderna para entrar em sintonia com a moçada e dar o recado de que nem a escola nem o aluno evoluem sem medir e avaliar os próprios resultados. Porque se eu não começar a medir onde esse aluno vai chegar, eu estou entregando um bom resultado? E a gente começa a mapear o que de fato dá certo e o que não dá certo. A paixão pelo produto não pode dominar esse gestor. Ele tem que se apaixonar pelo problema, não pelo produto que ele tem, porque senão ele não consegue mudar. A consultoria, ela nos permitiu ver espaços no mercado e, ao mesmo tempo, espaços dentro da própria organização em melhorar ou até mesmo modificar algumas entregas de produto. Quem sabe não está vindo aí um curso técnico em uma região onde não tem. Carolina, as falas do Guilherme revelam o tanto que ele e a equipe vêm refletindo sobre o futuro da escola. Tem um momento em que o Guilherme diz assim: a minha primeira pergunta para a equipe foi: por que esse pai deve se matricular conosco e não em outra escola? Como você o ajudou nessa reflexão a partir do primeiro desenho do planejamento estratégico da escola? Essa reflexão é muito importante, porque muitas vezes, quando você questiona um gestor sobre qual que é o seu diferencial, eles vêm com o mesmo discurso, a formação integral. E também falar que a escola tem um ambiente acolhedor, os nossos profissionais conhecem os alunos, então isso é muito comum, isso não é o diferencial de nenhuma escola, isso é uma obrigação. Né? Inclusive, trabalhar a formação integral está na BNCC. Então, a gente refletiu isso com o Guilherme e com a equipe. Diante disso, o que é o seu diferencial? O que você vai trazer de novo para essa família que procura o IEMP? E o Guilherme, assim como sua equipe, eles são bastante inovadores, são pessoas que pensam à frente. Então, algumas questões foram levantadas, como, por exemplo, o público que eu atendo precisa de um curso técnico, eles focam muito no empreendedorismo, eles têm trabalhos belíssimos em relação a isso, o que torna eles diferentes das escolas ali da região. Quando a gestão fica sob controle, fica mais fácil enxergar até as oportunidades de investimento, né? É isso mesmo. Muitas escolas que atendem ali a educação infantil do maternal 1 ao 2º período e não atendem em um berçário, às vezes vem a oportunidade de já fidelizar alunos nessa entrada. Então, a consultoria te dá várias possibilidades de expansão, de rever o foco do seu atendimento, de oferecer
o curso técnico, por exemplo. Então, em cima de fatos e dados, né, não há argumentos. Então, a consultoria é muito importante para que defina as estratégias e a visão de futuro aí da sua instituição. Quero te convidar para conhecer outra escola que está sendo atendida pela Carolina e equipe. É o Colégio Sócrates, fundado há 30 anos pela professora Carla Souza e pelo marido, Winder Almeida. A Carla já vinha sonhando em ter uma consultoria para ajudá-la a pensar os novos rumos do colégio, de modo que a marca continue forte na cidade de Contagem, na Grande BH. Segundo a Carla, a escola precisa andar par e passo com a evolução do mercado. Entre as tarefas esperadas de uma diretora, Carla ganhou mais uma: conferir planilhas com dados que mostram o que está sendo feito em todas as áreas da escola. Este é o começo de uma gestão profissional. Carla, o que te motivou a investir na profissionalização da gestão da escola? Eu vejo que a escola está em constante atualização. O mundo está mudando muito rápido e nós, enquanto educadores, nós temos que ir em busca de profissionalizar, de buscar cada vez mais para a gente oferecer o melhor. Pelo menos 2 gerações de várias famílias já foram preparadas para o futuro aqui no Colégio Sócrates. Carla e o marido Winder Almeida fundaram um negócio há 30 anos. Pesquisaram o mercado e trouxeram para cá o que viram de melhor. E desde então, vem atualizando os métodos pedagógicos e a estrutura do prédio. A rotina toma muito tempo da gente e acaba que você vira operacional. E dentro dessa rotina, às vezes as coisas parecem que estão tranquilas. Mas no fundo, ou você está apresentando mais, destacando mais a sua fraqueza, e na hora que você pega, que você usa a ferramenta e que a ferramenta te dá essa ampla visão, o quanto que você tem que melhorar, não tem preço não. E é em reuniões como essa, ao lado dos consultores do Aquila, que Carla vai conhecendo e aprendendo a dominar as ferramentas da gestão profissional. E é fantástico, porque você trabalhando com os dados, não tem como você duvidar. E aí você consegue perceber direitinho o local que você tem que aperfeiçoar. É uma soma, né? A gente vê os consultores respeitando a sua maturidade como gestora, mas sabendo levar para você coisas que te acrescentam e não que reduzem ou que desqualificam toda a sua experiência de 30 anos. Exatamente. A bagagem que eles trazem, ela, além de somar, ela agrega muitos valores. Te dá mais confiança para tomar as decisões daqui para frente? Tranquilo. Muita. O Willy já está trabalhando ao lado da mãe e procurando aprender com ela. E o momento agora é de pensar o Colégio Sócrates dos próximos anos. Uma escola bem administrada também é uma escola que tem competência para ensinar melhor? Sim, eu acredito que sim, porque você vai utilizar dados e te dá esse direcionamento que você vai implementar no seu dia a dia. Uma gestão com processos, ela facilita mais o seu trabalho. O resultado é mais rápido. Primeiro, a gestão profissional cria novas rotinas administrativas. Em seguida, muda a forma da equipe trabalhar, tanto nos bastidores quanto na linha de frente, alcançando aqueles profissionais que atuam diretamente no pedagógico. E a gestão, ela zela por todos os setores da escola. Eu quero um crescimento que tenha uma qualidade, valorizar o papel da escola. O resultado convence, né? Convence. É fantástico. Carolina, dá para ver que a Carla está muito confiante nesse processo de aprimoramento da gestão do colégio. Indicadores são fundamentais no processo de tomada de decisão. Que tipo de indicador toda escola tem que ter? Ter indicador, né, Natália, é fundamental. Quem não mede não gerencia. Então, assim, tem alguns indicadores que a gente não pode abrir mão na educação, como, por exemplo, o EBITDA, fluxo de caixa, captação de novos alunos, retenção, aprovação e, para além da aprovação, a qualidade com que essa aprovação está acontecendo. No passado, dava, né, para gerenciar ali pelo feeling, ainda dava certo. Hoje em dia, isso não é possível mais.
Carolina, eu quero destacar outro comentário da Carla que eu achei muito importante. É quando ela fala sobre a análise das forças e fraquezas do negócio. Tenta resumir para a gente como essa etapa é feita, para que outras escolas que estão nos assistindo hoje possam, quem sabe, já começar a fazer uma boa reflexão por conta própria. Escutar os pais é muito importante, assim como os colaboradores, assim como os próprios alunos, para que eles possam nos dizer um pouco sobre o atendimento da escola. Essas respostas, elas nos trazem subsídio para saber quais são as nossas forças e as nossas oportunidades de melhoria, assim como o diagnóstico que a gente faz, seja o diagnóstico financeiro, seja o diagnóstico pedagógico, seja o diagnóstico administrativo. Os resultados nos mostram onde nós estamos fortes, onde precisamos melhorar. Então, também é uma outra forma da gente levantar essas informações para compor essas forças e essas fraquezas. Nós vamos fazer uma conexão remota agora com um dos consultores da equipe da Carolina Mendes, o Omar Nomi, que também está mergulhado nessa consultoria para as escolas particulares. Bom dia, Omar, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Natália. É um grande prazer estar aqui participando do Gestão com Identidade. Omar, nós estamos apresentando aqui no programa algumas escolas que estão participando da consultoria com vocês. Já mostramos os colégios Sócrates e IEMP. E agora eu vou apresentar a escola Xelanfan para a nossa audiência conhecer. Eu gostaria de repercutir com você algumas falas da diretora Samira Salim, que está bem animada com os primeiros movimentos da consultoria. Por favor, assista a matéria junto conosco e eu te chamo em seguida, combinado? Combinado, Natália. Vou acompanhar com atenção. Vamos então conhecer um pouco sobre a Xelanfan, que é bem tradicional em Belo Horizonte. A escola foi fundada há 45 anos pela psicóloga Maria Lúcia Rodrigues da Silva e está localizada na região centro-sul de Belo Horizonte. Nossa equipe conversou com a representante da segunda geração, a Samira Salim. Uma das boas coisas da primeira infância é poder criar sem pressa, sem plano, apagar, mudar, criar de novo e explorar todas as brincadeiras ao alcance das mãos. A diretora Samira Salim entra na brincadeira. Ela é psicóloga e levou para a coordenação pedagógica da escola Xelanfan um conhecimento diferenciado sobre todo o potencial das relações humanas. Eu consigo fazer uma ponte mais afetiva, mais cuidadosa, mais acolhedora. A Xelanfan é especializada no ensino de crianças até 6 anos de idade e faz isso há 45 anos. Essa primeira infância diz da fase mais importante do desenvolvimento humano, né, onde nós construímos valores, hábitos, personalidade, sempre muito alinhados a um conceito atualizado do ser criança, quer dizer, o indivíduo é tão cheio de potências, demandas e tempos únicos. A escola também está em um tempo único, o de evoluir a gestão. O que trouxe a marca até aqui precisa ser revigorado. A rotina de trabalho da Samira mudou nas últimas semanas, desde que a Xelanfan entrou para o grupo das escolas particulares, que formaram um cluster para aprender novas práticas de gestão, levando a escola para um outro nível de resultado. E o que te chama a atenção nesse momento inicial do potencial que essa consultoria está mostrando para a gestão do Xelanfan? Eu tenho gostado muito de alguns termos e entender esses termos como missão, visão, valores, né, quais são os indicadores, as metas estratégicas. Isso precisa ficar muito claro para a gente, para toda a equipe, porque isso vai transbordar no sentido de promover um ambiente mais consistente nas suas práticas pedagógicas, assim como trazer a confiança das famílias. Isso nos traz um sentimento de segurança enorme. Segurança que se fortalece também por conta do retorno que vem das famílias. Uma das etapas da consultoria é a criação do planejamento estratégico para a Xelanfan, que inclui uma pesquisa de satisfação junto aos clientes. Nós verificamos que 98% das famílias estão muito satisfeitas com a escola, né, tanto do ponto de vista de atendimento, proposta pedagógica, acolhimento, estrutura física. Nós ficamos muito felizes com isso e, inclusive, tivemos a resposta de que 100% das famílias nos indicariam amigos, familiares. Com o apoio dos consultores do Áquila, ela entende que vai conseguir manter e evoluir
os diferenciais pedagógicos e impulsionada pelos resultados, que só podem ser conquistados por meio de uma gestão profissional. Afinal, novas gerações vêm por aí e a escola quer estar pronta para elas. Eu acho que a gente sai desse lugar de tentativa e erro, a gente consegue agir de uma forma mais assertiva, né, porque eu tenho mais controle dos dados. O que nós queremos garantir às famílias é que ano após ano nós entregaremos resultados cada vez melhores. Eu tenho certeza que nós seremos a resposta certa às famílias da escola do futuro. Nós somos a escola que está na base da formação do indivíduo. Então nós temos a convicção de que entregamos crianças, adultos mais felizes, mais realizados e que vão construir certamente carreiras de sucesso. Omar, a Samira comentou que antes da consultoria caminhava pelo feeling. E nós sabemos que se a empresa não tem suporte técnico de gestão, isso é inevitável. E que não é culpa do gestor, é a condição que ele tem. Como se dá a troca do feeling por dados? Costuma ser difícil essa mudança para as escolas de maneira geral? Ótima questão, Natália. Bom, de fato, costuma sim ser muito difícil o gestor se adaptar, porque ele precisa romper com um modelo que já roda há vários anos ali no negócio. E de tanto usar, de tanto ter inserido, o gestor acredita que o feeling é confiável. Só que a gestão deve ser feita com base em fatos e dados, né? Porque eles não mentem. Muitas escolas, Natália, não acompanham nem indicadores básicos. Têm dificuldade de sair de um modelo empírico, mais intuitivo, para esse modelo mais profissional. Então, quando começamos a consultoria, trabalhamos numa frente muito ampla que transforma não só o sistema de gestão, mas a cultura da escola. Isso muda o jeito de trabalhar, porque toda a equipe de gestão passa a usar indicadores e fazer reuniões mensais para acompanhar e atualizar as metas, que nós chamamos de rituais de gestão. É um processo de aprendizado que transforma. Omar, você tem uma grande experiência em finanças. De maneira geral, você costuma encontrar escolas organizadas nessa área? Quase nunca, viu, Natália? Exceto quando atuamos em grandes grupos educacionais. Mas as escolas menores têm um controle muito rudimentar das próprias finanças. Não registram todos os gastos, não planejam os gastos. Enfim, elas vão usando o dinheiro que entra sem pensar no longo prazo. Então, Natália, cuidar das finanças deve ser prioridade nas escolas. É um caixa saudável, permitirá o crescimento e a sustentabilidade do negócio. Omar, eu te agradeço muito pela entrevista e desejo sucesso nesse projeto junto às escolas particulares. Até a próxima! Natália, foi muito bom o nosso encontro. Estamos fazendo um grande trabalho junto às escolas e espero que consigamos levar as melhores práticas de gestão a todas elas. Muito obrigado e até a próxima. A quarta escola que vamos apresentar também é tradicional em Minas. Ela começou na educação infantil e ao longo dos anos foi crescendo até passar a oferecer o ensino médio, atendendo a pedido dos pais e dos alunos. É o Colégio Eros Gustavo, localizado em Contagem, na Grande BH. A empresa já está no comando da segunda geração, representada pela Cristiane, filha da fundadora, professora Aparecida Boaventura Barbosa, ou apenas Tia Cida, como todos a chamam. Confira! Tia Cida e a filha Cristiane vão começar mais uma reunião. Na pauta não está um novo plano de aulas ou os detalhes da última prova do bimestre, mas a gestão integral do Colégio Eros Gustavo. O que chamou mais a sua atenção quando as ferramentas de gestão foram colocadas ali à mesa, Cida, para que vocês pudessem inseri-las na rotina da escola? Um susto. Eu não esperava que fosse, né? Tanto assim, eu pensei que era mais fácil. E com isso aí a gente está aprendendo cada vez mais com força, garra e determinação. A professora que começou dando aulas no Jardim de Infância há 44 anos, de tanto encantar crianças e pais, foi recebendo pedidos para abrir mais uma turma, mais uma série, até que se tornou uma referência na cidade de Contagem, do infantil ao ensino médio. A coragem para inovar no ensino se repetiu quando Tia Cida decidiu pensar no futuro do Colégio Eros Gustavo, agora no comando da filha Cristiane, especialmente sabendo que a concorrência aumenta a cada dia. Nas últimas semanas, mãe e filha vêm tendo a companhia dos consultores do Áquila, que mergulharam nos dados gerenciais do colégio para ajudar a estruturar essa nova etapa. Quando eu conheci o Áquila, eu me apaixonei desde a primeira vez.
Fiz a reunião com os meus filhos e falei, nós vamos participar. Tia Cida tem um objetivo claro com esse investimento. Continuar sendo a referência na região. Cristiane, ao contrário da tia Cida, adora planilhas. Sempre percebi que a gente tinha uma excelência pedagógica, mas a excelência de gestão precisava de ter alguém que tivesse know-how para nos nortear melhor. E foi aí que surgiu o Instituto Áquila. Cristiane vem se multiplicando em reuniões com a equipe, explicando os objetivos dessa nova fase que passa por um minucioso planejamento estratégico. Quando nós trouxemos o Áquila, a palavra de ordem foi desafio, quebrar paradigmas, estar aberto para o novo. E isso tem acontecido o tempo todo. Nós temos que pensar nesse aprimoramento contínuo, busca de resultados, busca do trabalho em equipe. O Áquila traz para a gente uma visão holística, não é uma visão pontual, é uma visão de todo o negócio. Não existe lugar melhor para uma marca do que estar apoiada em uma gestão sólida, que garante a continuidade do negócio ano após ano. Os dados, na realidade, não são dados frios, são histórias que a gente rememora quando a gente faz essa leitura. E aí, quando nós olhamos para trás e vemos a possibilidade de futuro, de aprimoramento, é isso que traz aí essa vitalidade para a gente dar continuidade no programa do Áquila o tempo todo buscando inovação, busca de resultados o tempo todo. Então, assim, é excelente o formato do processo de consultoria. Todo esse investimento que é feito na gestão, de alguma forma, ele repercute, ele interfere na qualidade do pedagógico? Com certeza, porque na realidade são questões complementares. Não adianta ter uma gestão pedagógica de excelência se nós temos outras gestões ali deficitárias. Então é um complemento, gestão de pessoas, gestão de mercado, de marketing, de finanças, de processos. E o Áquila traz toda essa questão. Então era o que faltava para o nosso pilar realmente de amadurecimento, para ser um Eros 2.0, para ser um Eros cada dia melhor e para que a gente possa continuar crescendo e entregando cada vez mais para a nossa comunidade com excelência. Carolina, eu adorei a sinceridade da tia Cida quando ela falou que levou um susto quando viu a dimensão da consultoria e tudo que ela ajudaria a escola a rever e aprimorar. É comum esse tipo de reação? É comum, Natália. A tia Cida é ótima. Assim como ela, outros gestores se assustam quando conseguem ver os seus resultados em números, em fatos e dados, né? A escola tem o DNA da tia Cida. A tia Cida é muita emoção, apaixonada ali pelo pedagógico, uma pessoa extremamente arrojada. E a Cristiane, ela chega mais com a razão, com os números, com a organização. Então, é um equilíbrio muito interessante, né? Carolina, e a Cristiane falou sobre a visão holística que a consultoria traz. Nas escolas ocorre como em empresas de outros segmentos, em que um departamento só tem a visão do que ele faz, perdendo a chance de integração com outras áreas da empresa? Isso acontece, Natália. Nas escolas, eles acreditam que o administrativo briga com o pedagógico, que o financeiro briga com o pedagógico, como se eles estivessem competindo, né? E, na verdade, o que a gente traz para eles é que um depende do outro, para que a educação de qualidade aconteça. Então, assim, eles começam a ter uma visão sistêmica, enxergar que todos fazem parte de um grupo, né? Então, eles entendem que eles são uma engrenagem. Se um para, o sistema ele para de funcionar. Carolina, gostei muito do nosso papo de hoje. Foram apresentados vários cases interessantes para quem está nos assistindo e eu desejo que as escolas tirem o máximo proveito desse aprimoramento da gestão. Parabéns e sucesso! Muito obrigada, Natália. Como as boas práticas elas precisam ser replicadas e disseminadas, as escolas de pequeno porte, não só as associadas do Cinep, mas as escolas aí de todo o Brasil que desejarem uma consultoria, pode nos procurar. Os temas a serem trabalhados dependem da necessidade da escola. Então, dentro de um cluster, a gente tem escola trabalhando com a gestão financeira, a gente tem escola trabalhando com planejamento estratégico. Então, a gente vai até a escola, faz um diagnóstico para entender qual que é a real necessidade para direcionar o trabalho, dividindo cursos e proporcionando uma consultoria de qualidade com resultados visíveis. Obrigada! Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!